Muito bem, muito bem. Conforme nós íamos dizendo na parte número 1 do nosso vídeo, relativamente a uma refutação sincera ao panafricanismo. Já apresentamos aqui um pouquinho aquilo que são as ideias e os conceitos defendidos pelos panafricanistas. Agora teremos aqui a desenvolver o pensamento cristão sobre quem é Deus. Então, como disse a princípio, que o nosso irmão Elio vai nos auxiliar a explicar um pouquinho mais sobre essa temática, sobre a teontologia ou sobre o ser de Deus. Então, sem mais demora, passo a palavra ao meu companheiro. Desde já agradeço pela oportunidade que me é dada para falar sobre Deus e para poder refutar em si os conceitos errados que estão relacionados com aquilo que é a idolatria do panafricanismo. A princípio é que uma pergunta que pode ser feita é: como é que o homem pode conhecer o Deus verdadeiro? O homem, ele pode conhecer o Deus verdadeiro simplesmente quando o Deus verdadeiro se revelar ao homem. E o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra e tudo quanto existe, se revelou especialmente ao povo judeu e outros povos, como povos gregos, que são chamados de povos gentios ou pagãos, outros povos como povos africanos, da qual nós fazemos parte. Deus não tinha se revelado. Então, fruto de Deus não ter se revelado aos povos pagãos como nós mergulhamos na idolatria, nós criamos certos ídolos, passamos a servir quem realmente não eram deuses. E, na sua maioria, é mesmo servir a demônios. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é mesmo Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é um Deus ocidental, não é um Deus europeu, não. Tal como foi manifestado, Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é onisciente, onipresente e possui uma natureza diferente em si daquilo que é a natureza dos ídolos. E, tal como já disse, essa questão da idolatria é antiga. Desde a antiguidade, os povos que não receberam a revelação de Deus, que Deus não se comunicou com eles, as pessoas se inclinaram a servir vários ídolos. Astarote, Baal, assim sucessivamente. Aqui em África, idolatrarem os mortos, pedras, alguns casos, outros povos idolatraram o sol, a lua, a chuva, assim sucessivamente. E mais tarde, o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, trouxe a sua revelação ao povo judeu e, fruto desta revelação, mais tarde, percorrendo a história, passando tempos e tempos e tempos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós, povos pagãos, tivemos acesso a esta revelação. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, testifica de que antes de nós crermos no Deus verdadeiro, servíamos aos que são ídolos, aos que por natureza não são Deus. E quanto aos atributos de Deus, nós já dominamos. Que Deus é onisciente, Deus está presente em todos os lugares. O Deus verdadeiro não é semelhante a uma pedra que você fala a ela e não te responde. Amém. O Deus verdadeiro não é semelhante às coisas naturais como chuva. É um Deus pessoal. Alguém que se comunica, alguém que castiga os ímpios
e alguém que recompensa aquelas pessoas que andam em conformidade com a sua vontade. Creio eu que de forma introdutória sobre Deus, são essas coisas que poderia dizer. Muito bom, uma colocação muito bem colocada, muito bem pontuada aqui pelo nosso amado Eli. E, portanto, esse é o conceito, essa é a definição que nós temos sobre Deus. Então, portanto, na teologia, que é a ciência que, portanto, estuda sobre Deus, nós entendemos que o Deus verdadeiro é um Deus incriado, que não foi criado, autoexistente, ou seja, que existe em si mesmo. É um Deus transcendente, que está acima de tudo e de todos. É um Deus, portanto, santo. Essa santidade, portanto, significa que ele está separado de tudo, das criaturas, e é um Deus independente. Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele faz o que bem lhe apraz. Esse é um Deus soberano, que não presta contas a ninguém e que não precisa do conselho de ninguém nem da opinião de ninguém. O Deus bíblico a quem nós estamos a defender é um Deus que não foi criado. Ele é autoexistente. Então, depois de nós colocar esse pequeno panorama, esse pano de fundo sobre quem é Deus, então estaremos aqui, portanto, a entrar, seguindo aqui o nosso roteiro, a entrar num aspecto, numa pergunta a ser apresentada, né, por nós, de tal modo que venhamos apresentar a todos sobre aquilo que, portanto, são os deuses falsos de África. Por que nem todos os deuses são verdadeiros? Aí já vai nos levar a entrar naquilo que é a nossa refutação aos deuses africanos. Temos vários deuses, os africanos têm os seus deuses, os asiáticos, até mesmo no Ocidente, antes do cristianismo, eles também adoravam os seus deuses, da Grécia e em Roma e assim por diante. Então, essas pessoas que têm o costume de dizer que o cristianismo é dos ocidentais, isso é uma ignorância brutal, muito brutal mesmo, porque o cristianismo não teve a sua origem no Ocidente, não. O cristianismo teve a sua origem em Israel. Israel não fazia parte do Ocidente e até então não faz parte portanto, fazia parte do Oriente Médio ou então da Ásia. Só para trazer à memória aos nossos companheiros panafricanistas que tendem a associar o cristianismo ao Ocidente ou à Europa. Quando o cristianismo, portanto, foi estabelecido aqui neste mundo, acredito que a União Europeia ainda não existia. Então, por que nem todos os deuses são verdadeiros? Porque para que alguém seja Deus, é necessário que na sua essência se evidenciam as características, as qualidades de um Deus. Vamos aqui destacar algumas qualidades de um Deus. A primeira qualidade que eu destaco é ser alguém incriado. A segunda, imortal. A terceira também é ser alguém imutável, que não muda, espírito, algo invisível, que não pode ser palpado, né, e etc. E também omnipotente, omnisciente e aquele que, portanto, é transcendente. Se nós formos a pegar essas características nos deuses africanos, naquilo que a teologia sistemática nos apresenta nas primeiras disciplinas relativamente à teontologia, ou então à doutrina da revelação, vamos ver que existem vários tipos de deuses criados por homens. Temos os panteístas, aqueles que, portanto, adoram, para eles tudo é Deus. A terra é Deus, a natureza e assim por diante. E temos os politeístas, que adoram vários deuses. Nós aqui em África somos politeístas. Na Ásia também tem vários povos, lá na Índia também são politeístas, que há vários deuses lá.
No Egito existiam vários deuses e também em outros países, até na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga também haviam vários deuses, conforme é retratado na literatura grega, na literatura, portanto, dos gregos ou na literatura clássica. Deuses que eram viciados, deuses que eram assassinos, deuses que se prostituíam, deuses gananciosos. Eram mesmo deuses criados à imagem do homem, ou seja, eram deuses que os homens criavam para lhes adorar. Já aqui em África, conseguimos identificar algo muito peculiar. E aí, o nosso amado Eliu disse muito bem que Deus é um ser pessoal, um Deus que se comunica, um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Nós aqui em África, e não só, temos culturas, temos povos que adoram a terra. Temos povos que adoram também a natureza, chamam eles de a mãe natureza. E temos aquele povo, naquilo que era a antiguidade, que adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas e adoravam os seus reis e os ancestrais, como tem se dito, a ancestralidade. Nós conseguimos identificar que esses elementos, esses seres que nossos companheiros africanos adoram, têm todos eles características de coisas criadas. A lua foi criada, as árvores também foram criadas, nossos ancestrais também foram criados, e etc, etc. E antes de eu continuar, teria de dar a palavra ao meu irmão Bartolomeu para dissertar um pouquinho mais sobre esse ponto, sobre o porquê que nem todos os deuses são verdadeiros e o porquê que os deuses africanos, os nossos deuses, são deuses falsos e que foram criados pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos ancestrais, tal mais para uma caricatura demoníaca do que para um Deus verdadeiro. E é isso que, lamentavelmente, Ginga Candimba, Isidro Fortunato, Pique Gudiakazi, entre outros, tenha defendido para que os africanos voltem a adorar os deuses africanos. Como é que nós vamos voltar a adorar seres mortos? Adorar a terra, adorar a lua, adorar talvez aquilo que é a deusa da fertilidade. Alguns gregos tinham esses deuses aqui. Não tem como. Então passo a palavra ao meu querido amado, vai dar sequência sobre essa temática. Tens a palavra, meu companheiro. Obrigado. Há algo aqui que o Maneli frisou. A primeira coisa é que as pessoas têm, esses pan-africanistas, eles têm um costume de dizer que são os europeus que trouxeram Deus aqui em África. E isto não é verdade, isto não é, digamos assim, né? À luz das Sagradas Escrituras não há nenhuma veracidade nisso. A Bíblia é clara em dizer que todos os homens pecaram. Todos, não importa, brancos, pretos, todos pecaram, destituídos estavam de Deus, separados de Deus. Isso inclui tanto africanos, portugueses, europeus, asiáticos, esses da Arábia Saudita, todos esses homens estavam destruídos em seus pecados. E por consequência do pecado natural, né, por consequência da queda, a Bíblia testifica que todos se tornaram idólatras. Infelizmente não tem como um homem se achegar diante de Deus, não tem como ele conhecer a Deus, não tem como ele dar um passo para conhecer a Deus. E cada um andava nos seus caminhos de destruição e miséria. Mas há algo que o teólogo, né, o teólogo francês João Calvino, ele dizia muito claramente que todo homem, né, apesar da queda, ele possui algo dentro de si que é chamado sensus divinati, ou seja, um senso religioso. Todo ser humano, ele tem a lei de Deus implantada no seu coração, mas pelo facto de ele estar corrompido, ele não tem a capacidade de conhecer o Deus verdadeiro, então a tendência é de adorar coisas estranhas. Assim, por exemplo, o Bispo Salva frisou aqui dos gregos, que eles adoravam, né, a deusa da fertilidade, não sei o que, e tantos outros. Acessivamente temos aqui Hércules, e aqueles deus do raio, deus do mar, sucessivamente. E na Ásia também tem os seus deuses, Buda, etc. E aqui em África, infelizmente, né, também tem os seus deuses, que é alguns pedras, alguns nomes estranhos, não sei o quê, alguns fenômenos da natureza, sucessivamente. Isso não significa que
os africanos são mais corrompidos do que os outros. Não, todo mundo estava corrompido. Mas agora aqui se frisou quem verdadeiramente é Deus. Deus é um ser incriado, é único. Não pode existir tantos deuses assim. Só existe um Deus que criou os céus e a terra. Não existem 3, 4, 5 deuses. Não. Só existe um Deus. E a Bíblia testifica que esse Deus é santo, esse Deus é distinto de toda a criação, esse Deus é um Deus que repreende, é um Deus que corrige. Agora, por que os deuses africanos eles não são deuses? Né? Por que esses deuses africanos não são deuses? Primeiro é que eles estão mais voltados àquilo que o apóstolo Paulo reprova. São deuses esculpidos, primeiramente por mãos humanas, né? São deuses esculpidos por mãos humanas e depois são deuses, aquilo que o apóstolo Paulo testifica lá em Romanos 1, que eles tiraram a glória do Criador pela imagem de coisas criadas, como aves, quadrúpedes. E isso é bem claro que os deuses africanos geralmente são representados por animais, são representados por pedras, são representados pela lua ou fenômenos da natureza. E esses fenômenos da natureza, como já bem é sabido, eles não se criaram, né? Eles não autoexistiram. Há alguém que criou isso, que neste caso é o Deus Todo-Poderoso, que é revelado nas Sagradas Escrituras. Que ninguém e nenhum outro homem pode chegar a esse Deus se Deus não quiser se auto-revelar a ele. Abraão não conheceria a Deus se Deus não quisesse revelar-se a ele. Nem tão pouco nós africanos conheceríamos Deus se Deus não se revelasse a nós. E dizer que os europeus, né, não são aqueles que trouxeram Deus, eles trouxeram o seu Deus para nós. Antes, pelo contrário, graciosamente, nós não devemos aqui começar a tirar pedra, etc. Antes, pelo contrário, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele usou certos homens para que Ele se auto-revelasse a nós. Pois a Bíblia testifica que a vida eterna é conhecer a Deus. E sem o conhecimento de Deus, ninguém seria salvo. E infelizmente também isso é uma das falhas dos deuses africanos. Os deuses africanos, eles nunca prometeram a vida eterna. Eles nunca prometeram uma salvação. Os deuses africanos estão voltados, como eles são da terra, eles estão voltados aqui na terra. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que Ele promete salvar o povo. Ele promete dar a vida eterna, uma vida mais gloriosa, uma vida mais boa do que esta vida que há nesta terra corrompida. Coisa que os deuses africanos não podem fazer, infelizmente. E eu vejo que essa é uma das falhas e é uma das coisas que comprova que verdadeiramente esses ídolos africanos que os homens têm criado, né? E esses pan-africanistas fingindo amar a África, isso é mesmo fingindo amar a África, porque quem ama a África, ele fala a verdade, ele anuncia que a salvação é em Cristo Jesus. Esses homens que querem fazer o povo voltar naquela idolatria, na feitiçaria e tantas coisas associadas que estavam associadas à religião africana, né? Esses querem destruir o povo, são servos de Satanás, conduzidos para levar o povo à destruição. Então é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Muito bom, brilhante colocação. É isso aí que, portanto, foi dito aqui. Uso aqui uma citação do brilhante escritor sagrado, apóstolo Paulo. Ele, ao se dirigir aos gentios, nesse caso nós africanos, gregos, indianos, europeus, ocidentais, etc., todos nós que não fazemos parte do povo judeu, do povo hebreu, somos considerados como gentios. Quais são as características, as marcas dos nossos deuses? Ele responde da seguinte forma: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo, portanto, 23. Vejamos que, como muito bem o nosso amado aqui citou, o teólogo francês Jean Calvin, isso está lá nas Institutas da Religião Cristã, quando ele trata sobre o conhecimento de Deus. Nós, seres humanos, por natureza, temos tendência ou temos a necessidade de adorar, de nos religar a um ser superior. Logo, o homem por natureza, o homem por si mesmo, não tem a capacidade de conhecer a Deus sem que esse Deus se auto-revele ao homem.
Ou seja, nós seres humanos aprendemos as coisas por intermédio dos nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e assim sucessivamente, e etc. Se algo não tocar a nossa visão, se nós não palpar algo, se nós não ouvir sobre algo, não temos como conhecer este algo. Então, para que o homem aprenda algo ou conheça algo, é necessário que esse ser toque diretamente aos seus 5 sentidos. Então, Deus é Espírito, Deus é transcendente e não existe nenhuma capacidade humana de conhecer ao Deus verdadeiro sem que esse torne-se imanente ou, portanto, assuma formas humanas para que ele venha se comunicar aos seres humanos, para que eles o conheçam. Nós não conseguimos conhecer a Deus com base em rituais iniciáticos, conforme tem se defendido por muitos panafricanistas, para se conhecer a espiritualidade africana e etc, etc. É necessário que passemos num ritual de iniciação. Esses rituais místicos, esse esoterismo, essa prática ocultista, etc., isso não nos dá acesso ao verdadeiro Deus. Podemos até fazer essas magias, né, para ter acesso aos demônios, aos espíritos dos mortos, etc., mas não para conhecermos o Deus verdadeiro. O único meio pelo qual nós podemos ter acesso ao Deus verdadeiro é simplesmente pela revelação especial de Deus. Ou seja, pela revelação geral, aquilo que, portanto, o que é a revelação geral? A natureza, a história e a providência de Deus são aspectos, são rastros que Deus deixou para que todo ser humano saiba que existe um único Deus. Que existe um Deus. Por isso que, por natureza, o homem sabe que existe um Deus. Quando a pessoa vê o mar, as florestas, o sol e etc., ele vai ter um senso que existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Essa revelação só nos permite ter o conhecimento de que existe um Deus. Agora, como saber quem é esse Deus? Ou seja, quem é esse Deus? Pela revelação geral africana, brancos e negros, todos nós que somos seres humanos, no fundo todos nós somos seres humanos, essa questão de tom de pele não é algo muito secundário ou terciário. Todos os seres humanos têm essa indagação. Quem é o Deus verdadeiro? Quem é esse Deus? Nós todos sabemos que existe um Deus. Agora, quem é esse Deus? Essa pergunta não pode ser respondida fora da revelação especial, fora da autorrevelação do Deus Todo-Poderoso ao seu povo. Como muito bem foi já apresentado pelo nosso irmão Eli, que essa autorrevelação foi dada primeiramente ao povo hebreu. E a revelação especial de Deus, que nos dá acesso ao conhecimento sobre quem é esse Deus, é a Bíblia Sagrada. É por intermédio da Bíblia que nós vamos saber a vontade de Deus, os atributos de Deus, o caminho que nos conduz à salvação, o que é bom e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. É por intermédio da Bíblia Sagrada que nós vamos ter acesso ao caminho que conduz à salvação. Somente por este livro nós conseguimos conhecer quem é Deus. Fora da Bíblia não existe o conhecimento do Deus verdadeiro. Agora, aqui em África, em África e em outros continentes, como a Ásia e o Ocidente, etc., muitos deles não tiveram acesso à revelação especial, não tiveram acesso à Bíblia. Como há uma necessidade no homem de adorar, e todo homem por natureza sabe que existe um Criador, que existe um Deus, sem revelação, então os homens criaram deuses conforme a imagem e semelhança do homem. Deus com desejos humanos, Deus com sentimentos humanos, Deus que tinha mulheres, deuses invejosos, deuses, portanto, à semelhança de aves, de quadrúpedes, deuses que, portanto, deveriam satisfazer as necessidades temporárias do homem. Deuses da terra, é isso que nós criamos. E é isso que muitos gregos também criavam, esses deuses eles adoravam, eles criavam imagem e se prostravam a essas imagens.
Por isso, que sem a Bíblia Sagrada, todos nós estamos fadados ao fracasso. Nós podemos fazer certas conjecturas, certas intuições e etc, etc. Sem Deus se revelar a nós, não teremos capacidade nenhuma de conhecer quem Deus é. Vamos ser tipo lá na Índia. Há muitos deuses, cada família com seu Deus, cada povo, cada tribo com seu Deus e assim sucessivamente. Há briga, há rivalidade entre os deuses e assim por diante. Então, há uma fraqueza, há uma debilidade muito grande. Nossos deuses de África são ídolos, são alguns objetos criados pelos homens e o que está por detrás desses objetos são demônios. O Deus verdadeiro é aquele Deus que apareceu a Abraão, que apareceu a Moisés, que apareceu a Jacó e que apareceu, portanto, aos patriarcas. Esses nossos deuses aí, que muitos dos nossos ancestrais, africanos criaram, é que tem trago muitos problemas, muitas debilidades em nossa cultura e em nosso comportamento. Porque você se torna aquilo que você adora, como dizia um sábio. Você se torna aquilo que você adora. Os costumes, os comportamentos, a conduta de um determinado povo vai se assemelhar muito com a crença que esse povo tem. Hoje em dia, tanto o Ocidente como aqui na África, nós já não temos adorado mais, né? O pessoal já não adora mais ao Deus verdadeiro. O pessoal tem adorado o sexo, o dinheiro, a fama, a vaidade, o entretenimento. São deuses que estão a gerar um certo tipo de comportamento aos seres humanos. Pegando um pouco a história, nós vamos notar que fruto dessa adoração falsa, desses deuses criados por homem, isso é só para vocês verem a gravidade que há na idolatria. A gravidade que há em adorar um Deus falso. Havia rituais, sacrifícios tão bizarros, tão sinistros, que muitos africanos faziam em nome dos seus deuses. Eles ofereciam bebês inocentes aos seus deuses. Isso, nós gentios fazíamos isso, os gentios, os pagãos. Ofereciam os seus filhos ao deus Amoloque. Talvez quando não estava a cair chuva, então muitos desses povos que adoravam outros deuses entregavam os seus filhos. Na Índia existia uma prática de que quando o marido morresse, esse homem deveria ser enterrado pela sua mulher que ainda estava viva. Todas essas práticas diabólicas, malignas, desumanas, foram abolidas graças ao cristianismo. Em Roma também existiam muitas práticas erradas. As sacerdotisas faziam rituais de prostituição nos seus templos, tudo em homenagem aos seus deuses. Há pessoas que comiam coisas bizarras, bebiam sangue de animais, bebiam sangue de outros seres humanos, etc, etc. Tudo dizendo eles que isso é uma forma de prestar adoração aos nossos deuses. Aqui na África mata-se galinha, né? Matam galinha, alguns bebem sangue de galinha, e etc, etc. Há muito ritual. Fazem algumas invocações dos espíritos, e etc, etc. Nós temos notado, para nós particular aqui em Angola, vamos notar que essas questões de tala, de feitiço, que muitos panafricanistas têm, trago a ideia como se isso fosse algo bom. Isso foi condenado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó há muito tempo, os espíritos de adivinhação. São demônios, espíritos malignos que estão por detrás desse pessoal. Há consequências gravíssimas na adoração de deuses falsos. Após esse ponto, entramos já em outro ponto que estaremos aqui a tratar quanto à superioridade da cultura cristã. Existe uma crença moderna que dizem que nenhuma cultura é superior à outra. Nós não concordamos com isso. É verdade. Existe cultura extremamente altíssima, culturas superiores, na ética, nos bons valores, na filosofia, na ciência e assim por diante. E as evidências vão nos mostrar isso. Existem culturas atrasadas mesmo, que têm costumes e princípios equivocados, como de matar pessoas inocentes, de adorar mortos, de
muita coisa errada. E nesse aspecto vamos aqui apresentar a superioridade da cultura cristã, os valores cristãos, a ética cristã e aquilo que, portanto, é a filosofia cristã sobre aquilo que é a vida em si. Então, sem mais demora, passo a palavra ao meu amado Eli, de tal modo que ele venha se debruçar um pouquinho sobre a superioridade da cultura cristã em detrimento das culturas dos outros povos. Tens a palavra, meu companheiro. Ok, começando mesmo pela visão do cristianismo sobre Deus, que crê que só existe um único Deus verdadeiro, diferentemente de outras culturas, falando especialmente do panafricanismo, que crê que existem vários deuses. E, além disso, também tem um ponto no que diz respeito à ética. O panafricanismo tem o seu sistema de ética, de bem e mal, assim sucessivamente falando, que são mesmo infundados em crenças e princípios humanos, enquanto que já os valores cristãos de ética têm relação em si com aquilo que é a lei de Deus, aquilo que Deus exige em si do homem e do seu povo, que é uma lei perfeita, pura, que instrui o homem no caminho correto. E, além disso, também no que diz respeito à visão de eternidade ou à visão escatológica, somente a fé cristã é que em si ensina e instrui a respeito da boa esperança, a respeito da vida eterna. E é uma esperança verdadeira, não é uma esperança falsa, como, por exemplo, dos muçulmanos. E outros casos que, por exemplo, poderia falar, a questão mesmo da sexualidade. Dentro dos povos pagãos, há muitos problemas de sexualidade. Há povos que, antes de casar, uma mulher tem que se relacionar com o seu tio. Essa prática é uma prática abominável e repugnante. E assim como tantas e outras práticas, creio que... Exatamente, foi muito bem já dito aqui, antes de passar a palavra ao meu irmão Bartolomeu. Nós aqui mesmo na Huila e em outras tribos africanas temos culturas muito perigosas. Nós temos notado aquela cultura de circuncisão feminina, onde, portanto, women não, aquilo que normalmente temos chamado na área da anatomia ou da biologia como sendo a parte sensível da mulher, que, portanto, aqui em África existe um processo de circuncisão em algumas culturas deste mesmo elemento. Então, nós vamos notar práticas tão baixas mesmo que existem aqui, que lamentavelmente o nosso pessoal e alguns filósofos, alguns antropólogos e alguns sociólogos dizem que não todas as culturas são iguais. E nós temos que respeitar a cada cultura conforme ela é. Nós cristãos não acreditamos que todas as culturas são iguais e vamos considerar e respeitar cada valor. Nós não respeitamos a cultura do aborto, essa cultura que está entrando no Ocidente, de matar crianças inocentes dos outros. Nós não concordamos com a cultura, portanto, de que uma mulher, antes de casar, primeiro tem que ter relações sexuais com o seu tio, passar no efíco, muitos rituais, etc., como sendo algo muito elevado, um valor altíssimo. Para nós isso é algo muito baixo, algo errado. Então, nós vamos conseguir identificar alguns elementos culturais que expressam mesmo um certo tipo de atraso. Não negamos que temos parte positiva em alguns elementos da cultura africana. O nosso propósito aqui ainda não é, portanto, de trazer algumas partes positivas, mas para nós o que verdadeiramente é positivo é tudo que a cultura cristã que está revelada na Bíblia Sagrada como sendo verdadeiro, honesto, puro, limpo e justo. Então, temos também aqui a cultura daquilo que, portanto, é
os princípios em si dos rituais, né? Dos rituais de adoração ou de religião. Vamos conseguir identificar pouca higiene em algumas áreas do nosso povo, um atraso monumental na área da ciência, da filosofia, uma pouca preocupação pelo crescimento comum, isso em vários dos nossos povos, e um egoísmo muito grande, e um amor às mulheres, a poligamia em si, que muitos panafricanistas defendem que faz parte da nossa cultura. Nós somos uma cultura matriarcal, não somos patriarcal e etc. Eles acham isso como sendo algo superior. Eles também acham que um homem possuindo várias mulheres também é algo bonito, algo superior. Isso aqui é algo inferior. Nós conseguimos notar que esse princípio é errado, porque para nós o homem deve ter uma única mulher e a mulher deve ter um único homem e formar a sua prole e levar adiante os bons valores, os bons princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então vamos aqui apresentar alguns elementos da cultura africana que são muito inferiores. Vamos aqui pegar, portanto, naquilo que nós temos visto, nós pegamos aqui no nosso país, em Angola, né, nas tribos, não assim os africanos que foram ocidentalizados, né, que beberam muito da cultura do Ocidente, que em muitas coisas eles são mesmo superiores, mas naquilo que, portanto, é o africano, aqueles mais periféricos, o povo Khoisan, esse povo Banto, que muitos deles que não beberam do Ocidente. Vamos só pegar a ideia mesmo assim daquilo que é a tradição relativa à tradição intelectual. Primeiramente, o sistema africano de conhecimento e de aquisição, portanto, do conhecimento da ciência, não existe uma produção científica séria aqui em África. Boa parte dessas nossas tribos estão preocupadas em criar os seus animais, em se divertirem, trabalhar para comer e dormir. E eu aqui vou usar a citação de Ginga Kandima, né? Ele disse brilhantemente que trabalhar para comer é distração. E o africano trabalha só para comer. Isso foi o Ginga, um panafricanista, que dizia isso, e ele tem razão. Boa parte das nossas tribos vivem mesmo como animais. Fazer sexo, comer o leite, né, dos seus animais, chama-se maine, se divertirem, criar os animais, quanto maior for o número de concubinas ou de mulheres que eles tiverem, para eles melhor. Então há essas questões muito erradas na nossa cultura e não há uma produção intelectual séria. E o africano não é de escrever. E já foi comprovado pela história e pelas evidências que a cultura da escrita é uma cultura muito nobre e muito importante na conservação dos conhecimentos, na conservação das boas ideias. Não temos aqui livros dos nossos ancestrais que pesquisaram sobre várias plantas, sobre biologia, sobre química, sobre tecnologia, assim por diante. Por isso que até hoje nós não conseguimos encontrar nos nossos povos aqui das periferias uma construção, do ponto de vista tecnológico, altíssima. Não conseguimos contemplar aqui pessoas que talvez tenham alguns elementos de física, de química elevado, capazes de construir talvez carros motorizados ou uma tecnologia que serve mesmo para o bem da comunidade. São vários anos que nós estamos aqui na África, mas nós dependemos da produção científica de outros povos. Não conhecemos bem a literatura africana, se talvez tem aqui no nosso país, não conhecemos os filósofos africanos. Muito do que nós sabemos sobre filosofia bebemos dos filósofos gregos. Então acho que o meu amado vai dar uma pincelada boa e demonstrar definitivamente que a cultura cristã, o cristianismo, é superior às outras culturas, do ponto de vista da espiritualidade, da sabedoria, do conhecimento da ética e da moral. Não existe uma religião superior à religião cristã. Tem a palavra, meu companheiro. Obrigado. A cultura cristã e a cultura pagã, vamos dizer, uma africana, pagã, é falta de conhecimento, eu vou dizer mesmo assim, é falta de conhecimento, uma ignorância total e impiedade, provavelmente de perversidade. Dizer que a cultura pagã é melhor que a cultura cristã. Dizer que as leis pagãs são melhores que as leis estabelecidas por um Deus santo, um Deus incriado, um Deus totalmente puro. Uma das primeiras coisas que nós vamos dizer, né, é concernente à lei de Deus.
a Bíblia testifica, né, que a sabedoria do povo de Israel consistia naquilo que eram as ordenanças de Deus. O povo de Israel se distinguia dentre todos os outros povos que estavam ao redor deles por causa da lei que Deus deu a ele. A conduta daquele povo se distinguia por causa da lei que regia aquele povo. E que aquela lei foi dada por Deus, né? E nós podemos fazer uma resenha histórica básica para mostrar que verdadeiramente a cultura cristã é superior sobre todas as outras culturas e que todos os atrasos, todas as abominações são de pessoas que ou foram tardiamente impactadas com a cultura cristã ou nunca foram impactadas com a cultura cristã. Infelizmente, os africanos eles tiveram conhecimento da Bíblia, o conhecimento do Deus verdadeiro, o conhecimento dos caminhos do Senhor de uma maneira tardia com relação a outros povos. Poderemos assim dizer, né, a Roma e o mesmo a Europa, que muita gente, os pan-africanistas detestam, mas a Europa é do jeito que é, ou pelo menos era antes. Ela foi regida de uma maneira rigorosa e houve uma evolução muito grande por causa daquilo que é o impacto do cristianismo na vida daquele povo. Os homens só conseguiram desenvolver a sua intelectualidade, os homens só conseguiram desenvolver ideias, trabalhar em várias obras por causa do impacto do cristianismo, por causa da verdade bíblica. A Bíblia testifica que quem é o Deus de sabedoria? É o Deus que a Bíblia revela. E somente o encontro, né, com o Deus verdadeiro, somente o encontro com o Deus Todo-Poderoso é que pode assim trazer a verdadeira sabedoria. Nós assim temos como a título de exemplo a Europa, onde nós conseguimos observar que vários estados, se não na sua maioria todos os estados da Europa, a sua lei constitucional foi escrita baseada na Bíblia. Foi escrita baseada nas Sagradas Escrituras. A regra de conduta, né, que dirigia maior parte do povo europeu, maior parte do povo também do Ocidente, algumas partes do povo do Ocidente, é mesmo as Sagradas Escrituras. E aquele povo era totalmente disciplinado por causa de quê? Por causa da Bíblia. Né? Pessoas como René Descartes, apesar que era o cristianismo que ele levava era um cristianismo assim, mas ele foi impactado pelo cristianismo. O que lhe levou a pensar foi o cristianismo. Né? Temos esse homem que se destacou muito na matemática, temos homens como, por exemplo, Spinoza também, apesar que ele se desviou um pouquinho, mas verdadeiramente a maior parte dos filósofos, a maior parte das pessoas que contribuíram grandemente para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da tecnologia, foram homens impactados pelo cristianismo. E aqui em África, pelo facto de termos conhecido o cristianismo de uma maneira tardia, e infelizmente, o cristianismo que chegou aqui em África também não é o verdadeiro, não é o puro, né? Não o cristianismo de acordo com as Sagradas Escrituras, mas foram motivações perversas, motivações corruptas. É isso que degradou a sociedade. Mas também nós conseguimos notar melhorias, né? Apesar de ser um cristianismo assim que não é o autêntico como tal, mas nós conseguimos notar melhorias a partir do impacto do cristianismo em várias culturas, como por exemplo o que o bispo Salva frisou aqui, o efico, essa tradição barata, demoníaca mesmo. O efico queimar crianças, né? O tio tinha direito de se envolver com a sobrinha antes que ela casasse. Muitas coisas abomináveis, muitas coisas estranhas. E depois também que, sem as Sagradas Escrituras, sem a Bíblia, não há uma regra exata para dizer o que é certo e o que é errado. A verdade e a ética torna-se relativa. Cada um faz o que quer, de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas concupiscências. Mas o cristianismo ele vem mudar isso, porque ele traz uma regra de conduta. Ele traz uma lei que é a Bíblia. E todo o povo tem que se sujeitar a essa Bíblia. Tem que se sujeitar a essa conduta. Mas diferentemente dos povos africanos e de tantos outros povos que não conhecem a Deus, eles são guiados pelos seus próprios instintos, são guiados pelos seus próprios desejos, são guiados pelos princípios demoníacos, né? São guiados por Satanás. E eles acabam tendo uma ética totalmente deturpada, onde cada um faz o que quer, aquilo que achar conveniente ele faz. Um
diz, pronto, a partir de hoje, roubar os outros não é errado, você pode roubar. Depois outro também vem dizer, não, a partir de hoje roubar é errado, mas só tens que roubar sim às horas X, às horas X. Né? Isso tudo que não é de acordo com as Sagradas Escrituras não tem nenhum valor diante de Deus, não tem nenhuma coisa a se aproveitar aí. O que verdadeiramente traz sabedoria, o que traz pureza, o que traz verdadeira ética, verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. E uma das coisas, um ponto para terminar já, é que a sabedoria africana ela também não se desenvolveu, porque ela não tinha Deus no centro. É uma sabedoria tão corrompida que ela era acompanhada por sentimentos de inveja, matar o outro, destruir o outro, enquanto que aquela sabedoria impactada por Deus, ela trabalha a fim de ajudar o próximo. E a sabedoria que não é impactada por Deus, ela trabalha a fim de se elevar diante dos outros. Né? E toda aquela pessoa que quiser se elevar, ele mata. Por isso há relatos, né, de vários africanos que se destacavam, mas são os próprios africanos que lhes matavam. São os próprios africanos que destruíam os outros. Por quê? Porque não tinham Deus no centro. Não tinham o amor no centro. E o amor só é gerado no coração humano a partir de Deus. Se não houver Deus, infelizmente, o coração do homem é mau, é corrupto. Tudo quanto o outro fizer, que ele sabe que esse parece vai lhe elevar ou uma coisa assim, a tendência é apagar o camarada. Por isso surgiram as talas, surgiram as feitiçarias, surgiram isso tudo. É mesmo a partir desse o desejo mau que há no homem. Então, eu fico por aqui dizendo que as leis bíblicas são superiores a todas as leis. A cultura cristã é superior a toda e qualquer cultura. E toda a cultura humana tem que se render à cultura cristã. Não importa. Não importa se você é branco, se você é africano, se você é da onde, não importa. Você é obrigado a se sujeitar à cultura cristã. E não há nenhuma outra cultura cristã que desenvolve um determinado país. Nós conseguimos notar isso. Que todos os países que foram impactados pelo cristianismo estão altamente evoluídos. Enquanto o nosso país, né, a África, principalmente a África subsaariana, ainda temos outros países acima, a África do Norte, que em parte, em meados dos séculos muito passados, né, tinha lá uma comunidade cristã, excessivamente. Aqueles países ainda desenvolveram um pouquinho, mas infelizmente a África subsaariana foi se perdendo no mundo do paganismo. Né, foi se perdendo no mundo do paganismo e não há nada de valor. Toda a história subsaariana é manchada pelo paganismo, feitiçaria, destruição, morte, miséria e nada além disso. Muito bom, brilhantes colocações. Estaremos a fazer outros vídeos, se assim Deus permitir, quanto a essa temática panafricanista. A nossa pretensão aqui é de ser bem introdutório em vários pontos que estamos aqui a tratar, porque esse é um tema vasto que, se fosse para nos debruçarmos sobre todos eles, levaríamos aqui horas. Então, para terminar, queríamos aqui trazer um outro ponto, que é uma resposta sincera aos nossos companheiros angolanos que, lamentavelmente, não sei se é ignorância sobre teologia ou sobre história, eles tendem a associar o catolicismo romano que entrou aqui na era da colonização com o cristianismo ensinado por Jesus Cristo pelos apóstolos. Não é a mesma coisa. Ou seja, o catolicismo romano, a denominação ou a igreja católica romana que entrou aqui em Angola não é o cristianismo. Então, essa crítica que eles apontam ao catolicismo romano quando da colonização, muitas delas têm razão. Só não têm razão quando eles associam o catolicismo romano com o cristianismo. Aquele cristianismo falso que entrou aqui em Angola, que por intermédio da religião foram nos enganados, né? Alguns padres, alguns portugueses, usando a religião para enganar o povo, e etc, etc. E aquilo não é cristianismo, é catolicismo romano. Então,